Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desde já desejar a todos vocês que nos assistem nesta manhã. Desejo a cada um de vocês um bom domingo. Convido você que está em casa a interagir conosco. Estamos contentes em poder estarmos aqui nesta manhã para juntamente com você celebrar a ceia do Senhor. Se Deus assim permitir, em julho, a próxima ceia, nós já estaremos reunidos novamente no culto presencial. Mas, por enquanto, nós ainda temos aí alguns domingos no online. Convido você a orar nesta manhã. Pai querido e maravilhoso, Pai das luzes, bendito, santo e todo-poderoso, nós queremos nesta manhã te render graças por mais uma semana que o Senhor nos concedera com vida. E eu quero pedir nesta manhã por cada família que neste momento está reunidas, ó Pai, para celebrar a Ti a ceia do Senhor. Eu te peço por cada pessoa. Eu te peço que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro de cada um deles e permita que eles possam sentir o que nós estamos sentindo aqui, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, que Tu possas nesta manhã levar conforto a esta vida, que nesta manhã Tu possa renovar promessas no coração de cada um desses irmãos. Que a Tua presença seja manifesta no lar deste Teu filho, desta Tua filha. Que este que tem se sentido só, sinta o abraço do Teu Espírito Santo. Aleluia. Eu te peço, Senhor, fala conosco e nós te rendemos graças. É o que assim pedimos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir Teus passos, a Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte
da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu. Ele venceu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O teu reino assim, na terra como no céu. O teu reino vem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino assim, na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino
para sempre. Amém. Meus irmãos, convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Amém? Em algumas traduções vai estar assim: receba de todo aquele cujo coração se mover a ofertar. Amém? Incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento o texto sagrado fora lido e eu farei a exposição do texto através do ministério da pregação. Eu te peço, Senhor, fale conosco, abra os nossos olhos e nos permita enxergar as maravilhas da Tua lei. Ah, Senhor, trabalhe em nossos corações, vai ao encontro de cada vida nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, como é do conhecimento de todos, nós estamos em uma série cujo o tema da nossa série é Casa do Pai. E dentro desta temática, nós trabalhamos no primeiro domingo, eu articulei com vocês sobre a importância da comunhão. Trouxemos o texto de Salmo de número 122, aonde retrata a alegria dos peregrinos quando eles estavam a caminho para o templo de Salomão, ali adorar a Deus. No segundo domingo, nós falamos sobre a reverência no culto, a importância de termos em mente que nós servimos a um Deus santo, um Deus que exige total reverência. Um tema bastante propício para um período como esse, o qual nós estamos vivendo, em que em muitas instituições até pipoca hoje se tem durante o culto solene, como se fosse uma sessão de cinema. Fizemos uma crítica construtiva e vos ensinamos através da palavra de Deus que quando nós prestamos a Deus a um culto solene, o nosso culto coletivo, é muito importante que nós venhamos fazer isso de acordo com o que é revelado em sua palavra, ou seja, de acordo com o que Deus revelou na sua palavra, de forma reverente perante o nosso Deus. E no domingo passado, nós falamos sobre o culto que agrada a Deus. Nós vimos que existem cultos que não agradam a Deus. E pastor, qual é o culto que não agrada a Deus? O culto que é realizado de acordo com as intenções somente do coração do homem. Ou seja, não basta ter apenas boas intenções. É preciso adorar a Deus de acordo com o que Ele revelou na sua palavra. E aí nós falamos que o culto bíblico, ele precisa ter oração, louvor, exposição do texto bíblico e contribuição. Ou seja, o momento do ofertório também faz parte do culto solene. E hoje eu estarei articulando com vocês sobre a seguinte temática: a oferta que agrada a Deus. Então diga após mim: a oferta que agrada a Deus. E tratar este tema torna-se desafiador numa época em que nós vivemos, onde não somente
a falta de reverência em muitos cultos solenes de muitas instituições, como também a parte do ofertório, sem dúvida, é um dos momentos mais deturpados do culto coletivo. Um dos momentos onde há diversas distorção de texto. Me desculpe a minha sinceridade, mas um show de horrores. Onde muitas pessoas são coagidas a ofertar. Ofertam por medo, porque são ameaçadas, porque muitos líderes pregam texto fora de contexto para causar medo no coração dos ouvintes. E como pregador, o meu compromisso nessa manhã é articular com vocês o que a Bíblia fala sobre o ofertório. O que a Bíblia fala sobre ofertar. Como nós devemos ofertar a Deus. Qual é a oferta que Deus se agrada? Então, nesta manhã, nós iremos dedicar alguns minutos e refletir em alguns textos das Sagradas Escrituras. Nesta série Casa do Pai, eu tenho escolhido o método de ensino sermão temático. Então, nós iremos trabalhar mais de um texto das Sagradas Escrituras, porém textos que conversam entre si, respeitando as regras da hermenêutica. Amém? Usarei 3 palavras-chave para ficar mais prático, mais compreensível o ensino desta manhã. A palavra voluntariedade, primícias e sacrifício. Primeiro vamos articular a palavra voluntariedade. Pois bem, o que está acontecendo aqui no nosso texto? Aqui nesse texto, a qual você acabara de ler, Êxodo, capítulo de número 25, é um texto onde está descrito como foi a construção do tabernáculo. Pastor Alexandre, o que é tabernáculo? O tabernáculo é nada mais do que uma cabana móvel. Uma cabana móvel, porém, instituída como um santuário. Ou seja, era uma cabana que fora construída para o uso exclusivo da obra de Deus. Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo. E Deus disse para Moisés: eu irei me manifestar no meio de vocês no tabernáculo. E no versículo de número 2, Deus deu a seguinte ordenança para Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Ou, em algumas traduções, vai estar todo aquele cujo coração se mover a ofertar. Então, o povo acabara de sair do Egito. O povo se encontrava no deserto. E no deserto, Deus deu esta ordenança para que Moisés construísse esta barraca móvel. E Deus disse para Moisés: Moisés, chame todos os israelitas e obrigue todos os israelitas a ofertarem. É isto que está escrito no texto? Não. O texto não está dizendo que Deus disse para que Moisés obrigasse todos os israelitas a ofertarem. O texto diz para que Moisés dissesse a todos os israelitas, ou seja, esta informação precisava chegar nos ouvidos de todo o povo. E Deus disse: diga para eles me trazer uma oferta. E através desta oferta você deve construir o tabernáculo. Só que o texto, ele
afirma, ele traz uma informação muito importante no versículo de número 2, onde o nosso Deus diz: receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Ou seja, receba de todo aquele cujo coração se mover a ofertar. Então nós vemos que um dos critérios para uma oferta que Deus se agrada, ou seja, um dos aspectos de uma oferta que Deus se agrada é o sentimento de voluntariedade. Nós não devemos de forma alguma ofertar na casa do Senhor por obrigação, por exemplo, por medo, por barganha, por se sentirmos coagido ou coisa do tipo. Porque a oferta que agrada a Deus, ela precisa ser permeada por esse sentimento de voluntariedade, por essa atitude. Observa que Deus foi enfático em dizer a Moisés: todo aquele cujo coração compelir a dar. Meus irmãos, eu tenho vos ensinado na nossa comunidade de fé que tudo que vocês forem fazer para Deus deve ser feito de forma voluntária. Deve ser feito movido por esse sentimento, por essa atitude de voluntariedade. Não faça nada por obrigação. Não faça nada porque você se sentiu coagido, pressionado ou coisa do tipo. Nada. Não pegue um copo d'água e não sirva uma pessoa na instituição se a tua motivação não for feita através deste sentimento, desta atitude de voluntariedade. Por quê, pastor? Porque Deus não aceita uma oferta que seja entregue, movida por sentimento de obrigação. É interessante que esse texto tem uma profunda conexão com Coríntios. Olha o que diz em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Embora aqui em Coríntios, o contexto é de uma oferta que o apóstolo Paulo está levantando para os irmãos da Judéia. Paulo envia essa carta para os irmãos de Corinto e pede que os irmãos de Corinto participem de uma coleta, o qual ele estava levantando em diversas igrejas para poder ajudar os irmãos da Judéia financeiramente. Mas nós vemos nesse texto que há uma profunda conexão com o Êxodo, quando Deus exige que Moisés comunique sobre a construção do tabernáculo, mas que Moisés só aceite a oferta de todo aquele israelita cujo seu coração compelir a dar. Ou seja, todo aquele que for movido por um sentimento de voluntariedade. E agora nós vemos o apóstolo Paulo mais uma vez se utilizando desta palavra e dizendo: olha, quando vocês ofertarem, oferte cada um conforme determinou ou propôs no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto que quando eles fossem ofertar, eles deveriam ofertar
com sentimento de alegria. Jamais ofertar por obrigação. Jamais ofertar porque está se sentindo coagido, ameaçado ou coisa do tipo. Porque Deus não aceita uma oferta que é entregue no seu altar com tais sentimentos. Quando nós formos ofertar ao Senhor, devemos ofertar com alegria. Amém? Segunda palavra, eu quero articular com vocês, palavra-chave da nossa pregação de hoje, a oferta que agrada a Deus, é a palavra primícias. Diga após mim, primícias, primícias, ok? Levítico, capítulo de número 23, do versículo de número 9 a 14. Olha só o que dizem Levítico. Vamos lá. Levítico 23, 9 a 14. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que lhe colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês, e ele o moverá no dia seguinte de sábado. O que Deus estava ensinando? Deus estava ensinando os israelitas, orientando que quando os israelitas entrassem na terra prometida, e que quando eles viessem colher do fruto daquela terra, a primavera acontecia por volta de março, abril, eles começavam a colher o que fora plantado no ano anterior. Então Deus disse: quando vocês colherem os frutos da terra, tragam as primícias, ou seja, os primeiros frutos que forem produzidos, vocês levam até o sacerdote. O sacerdote irá apresentar diante de mim uma oferta, e esta oferta vocês irá trazer para mim. O que Deus estava querendo ensinar para o seu povo? Deus estava querendo ensinar para o seu povo que Ele quer ser o primeiro na vida do seu povo em todas as áreas. Deus quer ser primeiro em todas as áreas da sua vida. Quando o israelita trazia uma oferta, a oferta das primícias, e entregava para o sacerdote, ele estava comunicando de que ele reconhecia que Deus ele era o provedor em sua vida. E que tudo que vinha da terra era porque Deus estava abençoando. E eles, como bons servos de Deus, deveria devolver, ofertar com um sentimento de gratidão, reconhecendo Deus como sendo o provedor em sua casa. Eu recordo-me de um testemunho de uma criança. A mãe deu para a criança 2 moedas e disse: essa é da igreja e essa é sua, para você comprar um sorvete. A criança foi, colocou uma moeda num bolso esquerdo, outra num bolso direito, e foi. E aí, no caminho, a criança tirou as 2 moedas de um bolso e ficou brincando com as moedas e andando. Só que ela tropeça numa pedra e uma moeda cai no bueiro. E agora? Qual foi a moeda que caiu no bueiro? A oferta ou a moeda do sorvete? Quando ele chega em casa, a mãe pergunta: você ofertou na casa do Senhor? Ele disse: mãe,
houve um acidente, a senhora não sabe o que aconteceu. A oferta, a moeda de Deus caiu no bueiro. Ou seja, as duas moedas eram iguais. Uma moeda caiu no bueiro. Por que justamente a oferta? Por que a moeda de Deus fora que caiu no bueiro e não a moeda do sorvete? Deus está nos ensinando através da sua palavra que quando nós formos ofertar a Ele, nós devemos ofertar as primícias da nossa renda. Em Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 3, diz: honra o Senhor com as tuas rendas, com as primícias de todos os teus ganhos. Então, quando eu oferto na casa do Senhor, eu não devo ofertar do que sobra. Quantas pessoas, quando vão dizimar, primeiro elas pagam todas as dívidas. Ela pega e fala: preciso pagar isso, o homem do gás, preciso pagar aquilo, tal, cartão, tal. Aí quando ela termina a planilha dela, ela pega e fala: olha, esse mês não vou conseguir ofertar, porque não sobrou. Oferta e dízimo não deve ser o que sobra. Oferta e dízimo deve ser primícias na sua vida e na minha vida. Olha o que diz em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Olha só. Gênesis 4, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Eu acho muito interessante aqui no texto, quando Moisés, o escritor de Gênesis, ele diz que Caim trouxe uma oferta para Deus. E em seguida ele diz que Abel também trouxe uma oferta. Caim trouxe uma oferta da terra, porque Caim era agricultor. E Abel era pastor. E Abel trouxe uma oferta do seu rebanho. Só que o que há de diferente na oferta de Caim para a oferta de Abel é que o texto diz que Abel trouxe das primícias. Ou seja, a primeira cria, ele já traz e entrega como oferta para Deus. E é interessante que o texto diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. O texto poderia ter dito: Deus aceitou a oferta de Abel. Mas o texto diz: Deus aceitou Abel e a sua oferta. Ou seja, a nossa oferta diz muito acerca de quem nós somos. Se nós entregamos uma oferta daquilo que sobra, ou seja, se a nossa oferta não é permeada por sentimento de gratidão, de honrar a Deus, isso diz muito acerca de quem nós somos perante Deus. Agora, nós iremos para a terceira palavra-chave do nosso texto, que diz assim: sacrifício. Diga após mim: sacrifício. Uma oferta que agrada a Deus, ela precisa vir de um coração voluntário. Uma oferta que agrada a Deus, precisa haver atitude de primícia, ou seja, não devemos ofertar a Deus o que sobra.
com desdém. Este mês sobrou, eu oferto. Esse mês não sobrou, não vou ofertar. Oferta em nossa vida para com nosso Deus precisa ser primícias. Deus precisa estar em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Como diz em Provérbio, honra o Senhor com os teus bens. Ou seja, nós devemos honrar a Deus em todas as áreas e não podemos deixar de fora a vida financeira. Quando nós honramos o Senhor na nossa vida financeira, o texto de Provérbios diz que Deus abençoa e enche os nossos celeiros. Agora a terceira palavra-chave, sacrifício. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, 2 textos. O primeiro de Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41. Vamos lá para Marcos. Marcos 12. Olha só o que diz Marcos 12, versículo de número 41. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Eu fico imaginando a cena. Jesus está no templo e Jesus se coloca próximo ao gasofilácio. E Jesus começa a observar. O texto diz que havia uma multidão. E aquela multidão ia lá e trazia a sua oferta e colocava no gasofilácio. E Jesus só observando. E o texto diz que pessoas ricas estavam ali. Porque no meio do povo de Deus há pessoas de todas as classes sociais. Há empresários, mas também há empregados, há pensionistas, há viúvas, há estagiários, há pessoas de diversas classes sociais, de diversas categorias, em termos, falando de trabalho, né, do mundo corporativo. E então, Jesus, após aquele momento de ofertório, ele chama os seus discípulos e faz a seguinte observação: qual dessas pessoas for a que trouxe a maior oferta? Eu imagino, se eu estivesse lá, certamente eu teria dito: olha, fulano de tal tem uma barraca no pátio e ele vende muitos animais. Lembra do primeiro sermão? E Cristo virou a mesa dos cambistas e dos camelô, porque eles armavam barracas no pátio do templo e vendia por preços exorbitantes. Acontecia o que nós chamamos de mercantilismo da fé, algo que não é diferente nos nossos dias, né? Quantos líderes religiosos
se aproveitam da fé das pessoas, coagem as pessoas no momento do ofertório e enriquecem de forma ilícita. Isso já acontecia no primeiro século, no tempo de Jesus. Talvez ali no meio daquela multidão havia um desses homens que vendia a preços exorbitantes e enriqueceu de forma ilícita. E agora ele vai lá e deposita, o texto diz, grandes quantias. Mas no meio daquela multidão, uma viúva. Eu já estou concluindo, serei breve. Uma viúva. E aquela viúva, talvez naquela manhã, aquela viúva talvez fizera até um jejum forçado. Talvez aquelas 2 moedinhas fosse o pão que ela fosse tomar café naquela manhã. Mas ela foi ao templo adorar a Deus. E ela pega as suas 2 moedas, que certamente lhe faria falta. Certamente. Porque ela era muito pobre. Como eu disse a vocês, talvez aquelas 2 moedas fossem o pão daquela pobre viúva. E ela pega as suas 2 moedinhas e deposita no gasofilácio. Meus irmãos, Jesus é aquele que nos surpreende. Jamais os discípulos teriam imaginado a resposta da pergunta de Jesus. Jamais. Jesus, então, diz para os seus discípulos a maior oferta que foi depositada nesta manhã no gasofilácio fora a oferta da pobre viúva. Eu imagino que os discípulos devem ter um nó na cabeça dos discípulos. Espera aí, Jesus está dizendo que a maior oferta do culto solene desta manhã veio por parte de uma pobre e miserável viúva. Espera aí, o mestre deve haver se enganado. Mas não, o mestre não se enganara. Jesus nos ensina que quando nós ofertamos a Ele, Ele vê o bolso e o coração. Jesus não vê somente o bolso. Jesus não vê somente a quantia que é colocada. Jesus enxerga também a intenção do nosso coração. Os ricos deram do que lhes sobrava. A oferta da viúva é caracterizada como uma oferta sacrificial. Ela não deu do que sobrava, mas ela oferta algo que lhe custaria um sacrifício. E sabe o que aquela viúva nos ensina? Que quando nós ofertamos a Deus na casa, no reino, nós devemos confiar na provisão de Deus. Nós devemos depositar a nossa confiança no Deus que provê todas as coisas em nossas vidas. Eu tenho plena certeza que se aquela mulher depositou o café da manhã, eu tenho plena certeza que ao término do templo, ela deve ter encontrado alguém na porta do templo e disse: fulana, quanto tempo que eu não te vejo? Vamos tomar um café da manhã na minha casa? Eu tenho plena certeza. Eu tenho plena convicção. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que provê.
É o Deus que sustenta o seu povo. É o Deus que nos ensinou na oração do Pai Nosso, como fora louvado pelo Ministério de Louvor, oração do Pai Nosso. Cristo nos ensinou que nós deveríamos pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Deus é aquele que providencia o pão de cada dia. Eu já contei para vocês um testemunho, uma experiência que eu tive quando eu fui visitar uma viúva. Eu era solteiro e havia uma viúva piedosa em nossa igreja. Eu fui fazer uma visita para ela. Ela era conselheira do Ministério Jovem. E quando eu estava dentro do ônibus, o Espírito Santo disse ao meu coração: desça e compre açúcar. E eu ouvi aquela voz e disse: compre açúcar. Desci, comprei pão, comprei outras coisas, mas comprei açúcar. Cheguei, entreguei as sacolas, ela agradeceu, conversamos. Eu falei: e agora eu vou embora? Ela falou: não, peraí que eu vou passar um café para você. Ela fez um café, montou a mesa, eu sentei. E antes de nós compartilharmos a refeição, ela fez uma oração, rendeu graças. E na oração ela disse: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor trouxe essa tarde o meu filho Alexandre para tomar um café comigo. E eu te dou graça porque o açúcar para adoçar o café havia acabado. E eu orei ao Senhor e disse: Deus, prepara açúcar, porque eu não gosto de tomar café sem açúcar. Este é o Deus que você serve. O Deus que cuida de detalhes. O Deus que prepara o açúcar para que uma viúva não tome seu café amargo. O Deus que fez essa promessa em sua palavra, no Sermão do Monte. Ele disse para os discípulos estavam ansiosos, agoniados, preocupados com o que eles iam comer, o que eles iriam vestir. E o Senhor, percebendo a preocupação dos discípulos, disse: porque vocês andais tão ansiosos, preocupados com o dia da manhã. Sabe quem anda assim? Sabe quem vive nessa preocupação demasiada? Os gentios, ou seja, aqueles que não são crentes. Os não crentes vivem assim, os ímpios agem dessa forma. Mas os salvos em Cristo Jesus conhecem o meu Pai. E sabe que o meu Pai cuida, que o meu Pai é provedor. E Jesus dá um exemplo da natureza. Ele diz: vocês já prestaram atenção nas flores do campo? Já viram a exuberância, a beleza das flores do campo? Que nem Salomão, ou seja, então Salomão se vestia muito bem. Em toda a sua glória se vestiu como elas. Vocês já observaram as aves do céu? Já ouviu dizer que as aves do céu morrem de fome? O meu Pai providencia o alimento das aves do céu. Quanto mais vocês, que são a coroa da minha criação. Quanto mais vocês que são filhos de Deus. Ai, irmão. Eu finalizo com a passagem de Davi, 1 Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 24. Davi cometeu um erro. Davi teve muitos acertos, mas também cometera muitos erros. Davi conta o exército de Deus, faz um censo. Há algum problema fazer um censo? Não. Mas o problema, mais uma vez, a intenção do coração. Davi conta o exército.
para colocar a confiança dele no exército. Para dizer, olha, se houver uma guerra eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo, porque eu tenho X homens capazes de lutar. Ah, irmãos, Deus não se agrada da atitude de Davi. Então Deus chama um profeta por nome de Gade e diz, diga a Davi que ele cometeu um erro grave. Ele quis colocar a confiança dele na força militar, ao invés de colocar em mim. Dê 3 escolhas para Davi como punição. A primeira, 3 meses ele fugindo do exército inimigo. Eu entregarei ele nas mãos do inimigo. Vamos lá, só para... Eu quero que você leia. Eu acho linda essa passagem. Quando você lê 21 e 24, bate mais. A gente fica mais esperançoso, né? Olha só. 21 e 24. Versículo 12. Assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Já pensou? Deus disse para Davi, faça uma escolha, eu vou punir vocês. 3 meses de fome, 3 dias. Olha, pastor, tá? Cadê eu me perdi aqui, ó, já. 3 anos de fome, desculpa. 3 meses fugindo dos seus adversários. 3 anos de fome. 3 meses fugindo dos seus adversários. Ou 3 dias a espada do Senhor vindo em direção a você. Aí Davi disse, eu escolho a espada do Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele ficou tão angustiado. Ele disse, Deus, eu errei. Mas eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair na mão dos homens. Mas o que esse texto tem a ver com a nossa temática de hoje? O texto tem a ver que quando Deus começou a punir a nação com pestes, doenças e mortes, Davi teve uma visão e ele viu um anjo com uma espada, e essa espada estava em direção a Jerusalém. Mas Deus disse para o anjo, segura a espada. E enviou o profeta de novo a Davi e disse, ofereça a mim um altar em sacrifício na eira de Araúna, de um homem, de um jebuseu. O texto diz apenas sua raça. Davi então apressadamente foi até aquela localização, na casa daquele homem, e Davi disse, me ceda essa terra, a terra onde fica a sua eira. A eira era um espaço plano, onde ali se debulhava o trigo. E Davi disse, me ceda. Davi falou, eu pago. Me diga qual é o preço que eu lhe pago, um preço justo por essa eira, por esse espaço, por esse terreno, porque eu quero oferecer um holocausto a Deus. E aquele homem disse, é teu, rei, a terra é sua, pode ficar. Eu ainda preparo o holocausto para o Senhor, eu lhe ofereço a madeira, eu lhe ofereço o boi
o animal para o sacrifício. Davi olhou bem nos olhos daquele homem e disse: longe de mim oferecer a Deus algo que não me custe sacrifício. Este era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ter aceitado a facilidade. Olha o que aquele homem disse: eu te dou a terra, eu te dou a madeira para fazer o holocausto, eu dou o animal, você não vai ter custo nenhum, Davi. Davi disse: jamais. Eu poderia trazer uma oferta a Deus que não me custasse absolutamente nada. Ah, irmãos, o Senhor nos ensina nessa manhã qual é a oferta que agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus é a oferta de um coração voluntário. Qual é a oferta que agrada a Deus? É a oferta permeada pela primícia. É a oferta que honra a Deus. É a oferta de sacrifício de amor. Não oferte por barganha, por coação. Não oferte por obrigação. Que você seja um Abel na obra do Senhor. Que você seja como a sunamita, que ela observou a Eliseu, decidiu construir um quarto para Eliseu, colocou lamparina, cama, cadeira, mesa, sem interesse algum, tão somente porque ela viu que ela poderia fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E quando Eliseu disse para ela: você precisa de alguma coisa, ela disse: eu não preciso de absolutamente nada, Eliseu. Aleluia. Ela não fez buscando barganhar com Deus o que ela receberia em troca pelo aquele investimento que ela estava fazendo no reino. Ela tão somente investiu no reino como uma expressão de amor por Deus ser o rei do reino. Mas Eliseu então disse para Geazi: chame ela. Não há nada que nós podemos fazer, Geazi. Geazi falou: olha, ela é uma mulher rica, mas ela não tem filhos. Então ela se apresenta diante de Eliseu e Eliseu diz: no próximo ano, quando eu voltar na sua casa, você estará com um filho em seus braços. Amém? Vamos orar? Pai, no domingo anterior nós aprendemos sobre o culto que agrada a Deus. E neste domingo o Senhor está nos ensinando sobre a oferta que agrada o Senhor. Que quando nós ofertarmos na casa do Senhor, a oferta não deve ser, Pai, ó Deus, movida por um sentimento de barganha, por um sentimento de obrigatoriedade, e nem tampouco sermos coabidos, ameaçados, ou melhor, coagidos a ofertar. Mas que quando nós ofertarmos na sua casa, devemos fazer isso com um coração voluntário. Ó Deus, nesta manhã eu quero pedir a Ti por todos aqueles que fazem parte desta igreja local, todos aqueles que têm investido na Tua obra, todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor, de bom grado, ó Deus, investido no reino do Senhor. Ó Pai,
Talvez haja em nosso meio pessoas como a mulher sunamita, em que o Geazi, ó Deus, olhou para ela e disse: olha, ela tem tudo, mas falta um filho. Aleluia. Talvez há muitas pessoas em nosso meio que, aos olhos dos homens, aparenta ter tudo, mas o Senhor é aquele que vê o coração e sabe o que de fato falta em nossas vidas, e que o Senhor possa prover nesta manhã. Aleluias, aleluias. Venha ao encontro desta vida. Aleluia. O Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua casa e faça resplandecer sobre ti, sobre o teu rosto. Aleluia. E recaia sobre você as bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
convidar você a participar da ceia do Senhor. Eu tenho o hábito de sempre enfatizar em nossas celebrações de ceia que a ceia é uma instituição que fora instituída pelo próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que instituiu esta cerimônia. Essa cerimônia, ela é muito importante. E é interessante que a cerimônia da ceia, ela fora instituída por Cristo no dia mais conturbado, na sexta, da quinta para a sexta, na madrugada da sexta-feira, onde ele toma o pão e dá graças, e ali ele afirma: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Mesmo Cristo sabendo que estava por vir, que naquela mesma noite ele seria traído por Judas, naquela mesma noite ele seria espancado, não teria um julgamento justo, e que no outro dia ele estaria sendo crucificado, nenhuma dessas coisas o impediu que ele viesse celebrar a ceia e deixar esta celebração como uma ordenança até que ele venha. Você comprou o pão, providenciou o pão, providenciou o suco de uva. Então, quero ler para você o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, que diz assim, versículo de número 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado por vós. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, neste momento, eu convido a diaconia da igreja, nossa irmã Carol vai estar servindo. E você que está em casa, enquanto o ministério de louvor é servido, você que está em casa, neste momento, já pode partir o pão e aguardar aqui a autorização do púlpito para participar. Aleluia. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Podeis participar. Graças nós te damos. Obrigado, Senhor. Agora, neste momento, você vai pegar o cálice e vai trocar com seus familiares, com esta pessoa que está aí ao seu lado, que serve a Deus juntamente com você. Você vai olhar bem nos olhos desta pessoa e vai dizer: somos um, em Cristo somos um. Pode trocar neste momento. Somos um, Jefferson, em Cristo somos um. Somos um, Abel.
Em Cristo somos um. Somos um, Elton. Em Cristo somos um. Somos um, Guilherme. Em Cristo somos um. Somos um, Pati. Em Cristo somos um. Somos um, Gustavo. Em Cristo somos um. Somos um, Alex. Em Cristo somos um. Somos um, Silas. Em Cristo somos um. Somos um, Carol. Em Cristo somos um. Malu, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo nós somos um. Você que está em casa, somos um. Em Cristo somos um. E disse-lhe: isto é o meu corpo, o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Podeis participar. Pai, graça nós te damos. Obrigado por este momento tão maravilhoso. Te rendemos graça ao Teu Espírito Santo por se fazer presente em nosso meio e por trazer aos nossos corações, a nossa mente, a memória desse sacrifício perfeito que o Senhor realizou por nós na cruz. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua presença em cada casa, em cada lar. A Tua palavra diz que quando o anjo da morte adentrou no Egito, em todas as casas onde havia a marca do sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte não pôde ali adentrar. Ah, Senhor, e eu sei, eu creio que cada família que participou desta ceia neste momento, sobre as suas casas, a marca do sangue derramado do Teu Filho Jesus Cristo. Sangue este que nos purifica de todo pecado. Sangue este que nos trouxe a redenção. Sangue este que trouxe paz, a reconciliação dos homens para com Deus. Obrigado, Senhor Jesus. As palmas louvam e engrandecem ao nome do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, você que for abençoado por esta palavra, neste momento eu quero convidar você para ofertar na casa do Senhor. Como é de conhecimento de todos os membros da IBM, nós estamos diante de um grande desafio. Nós estamos reformando o nosso novo lugar de culto coletivo. São 1.200 metros quadrados e quase 1.300 de área construída. É muita coisa. E essa reforma só está acontecendo
porque na IBM tem pessoas como você, que dizima e que oferta. E eu quero te pedir que neste mês de junho, contribua, dizime na casa do Senhor, oferte com amor, conforme a palavra que for ensinada. Deus ama ao que dá com alegria. Como diz em Provérbios 3, honra o Senhor com os teus bens, e o Senhor fará encher de bênçãos os teus celeiros. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Neste momento, o Ministério de Comunicação colocou aí o QR Code, a conta da igreja. Então, eu peço a cada um de vocês que ofertem, que invistam no reino de Deus. Amém? Agora, eu chamo a atenção de vocês para um comunicado muito importante. No próximo domingo, dia 15 de junho, nós teremos um evento muito importante na nossa comunidade, o Junta Panelas. O Junta Panelas ia acontecer no dia 22 de junho, mas nós antecipamos para o dia 15, porque no dia 22 de junho será um feriado prolongado, dia 19 é feriado de Corpus Christi. Então nós antecipamos, conforme a solicitação de alguns, e o Juntas Panela irá acontecer no próximo domingo. Então no próximo domingo você tem um compromisso na hora do almoço. Vocês da IBM irão juntar panelas. Um almoço de domingo na companhia da Irmandade, dos irmãos em Cristo Jesus que Deus te presenteou. Então não me esqueça de entrar em contato hoje mesmo ou na segunda-feira. Escolham aí pelo menos 2 ou 3 famílias. Entre em contato. Combine entre si. Como eu dei a sugestão, um leva um arroz, o outro um feijão, outro uma carne, o outro uma sobremesa, um churrasco, né? Como vocês assim decidirem fazer. Agora é muito importante salientar que o Junta Panelas é um culto no lar. Então no próximo domingo nós não teremos culto online, porque o culto irá acontecer na casa de vocês. Dentre essas 3 famílias, você deverá escolher uma família para trazer uma palavra de reflexão. E a palavra de reflexão é o tema. E o tema do nosso Junta Panelas, não me esqueçam, famílias debaixo da aliança. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 5 e 6. Este é o tema. Então, você irá escolher uma pessoa dentre essas 3 famílias. E esta pessoa irá fazer uma reflexão de 5 minutos em cima do tema. Deverá haver um momento de louvor e adoração e oração. E vocês irão orar, clamar uns pelos outros. E o Espírito Santo irá se manifestar no meio de vocês. Não esqueça de tirar uma foto, postar e marcar a IBM, as redes sociais de nossa igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então até o próximo domingo no Junta Panelas. Um abraço meu, da pastora Edna, da Giovana e do Davi. Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo. Abra suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus seja convosco hoje e sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.